Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você está nesse vídeo, das duas, uma. Ou você tem curiosidade de saber sobre o assunto, ou você está com algum BO de multa. E o que eu estou vendo? Que tem aumentado e muito o número de motoristas reclamando que levaram uma multa num local em que nunca estiveram. E compartilho uma experiência pessoal aqui com vocês, porque eu também sou uma vítima disso. Eu levei uma multa em Vila Velha, no Espírito Santo, por estacionamento irregular de Zona Azul, por não pagar a Zona Azul. Mas fato é que eu nunca estive em Vila Velha, muito menos o meu carro. E claro que eu recorri disso, mas fato é que isso não é uma exclusividade minha. Tem acontecido com muita gente todos os dias. E o que pesa é que o agente de trânsito ele tem a tal da fé pública. Então, tudo que ele relatar, a multa que ele aplicar, presume-se verdadeiro. Ou seja, você é culpado até que se prove o contrário. Pela tal da presunção de veracidade do ato do agente público. Mas como você vai resolver isso? A gente vai tratar isso aqui em detalhes. Obviamente recorrendo desta multa. Por quê? Você não quer pagar uma multa dessa e também você não quer levar os pontos. Tá, isso tem acontecido muito por quê? Principalmente nessas placas novas do padrão Mercosul, em que não segue o padrão de 3 letras, 4 números, né? Ela tem uma letra ali no meio que não é separada, o que leva o agente de trânsito muitas vezes a errar na anotação da placa e vira multa para você. Essa é a causa mais comum. Muita gente acaba pensando, meu veículo foi clonado, minha placa foi clonada, vou lá no Detran, vou fazer boletim de ocorrência, mas na maioria das vezes não se trata de clone, se trata de um erro de anotação do agente e, claro, você precisa recorrer para reverter isso. Mas o primeiro erro que muita gente comete, 90% das pessoas, eu digo até mais, comete esse erro. Vai recorrer, vai lá e fala, eu nunca estive nesse local. Vai lá, coloca escala de trabalho, coloca que esteve em tal local, mas esse lugar é 300 quilômetros da minha residência. Engano. Você fazendo isso, você vai ter o seu recurso indeferido. Por quê? A grande questão não é você provar que você não esteve no local, mas sim o seu carro. Por quê? Você estava lá trabalhando naquele dia, mas o seu carro você pode ter emprestado para uma outra pessoa, você pode ter vendido o seu carro e a pessoa tomou uma multa nesse local. Então não adianta nada você provar que você não esteve. É o seu carro que você tem que provar. Mas como é que eu provo isso? Tem N maneiras de você fazer isso. E claro, vai da criatividade, vai da situação. Por exemplo, vou dar alguns exemplos práticos aqui. Teve cliente aqui que eu já recorri de uma multa, foi multa de sinal vermelho. Não, minto. Foi multa de sinal vermelho, em que o agente anotou a placa da pessoa, anotou errado. E aí, o que eu fiz? Juntei extrato de sem parar, em que a pessoa estava em outro local e diferente daquele, passou pelo pedágio e registrou no extrato do sem parar. E você pode usar vários meios de prova. Por exemplo, se você estava em um posto de gasolina, abasteceu naquele dia, você pode juntar a notinha do posto de gasolina, comprovando se abasteceu ali, o local é longe da sua casa, então na comparação entre o horário do abastecimento e o horário da infração seria impossível o seu veículo estar lá. Extrato de estacionamento, câmeras de alguns locais que você eventualmente já esteve, declaração de testemunho, isso é muito importante. Inclusive já ganhei muito recurso assim, até processo na justiça, de testemunhas relatando que
viram o veículo naquele determinado local. Até me lembro um caso de um cliente que foi multado por empinar a moto. Só que a moto naquele dia estava na garagem. Então o que a gente fez? Juntou declaração de vizinhos, né? Ele morava num prédio, relatando que viram a moto no local, estacionada no local, e a gente teve aí a multa anulada. Então, a grande questão: comprove que o seu veículo não esteve no local, que aí você vai ter uma chance de deferimento aumentada em 1000%, tá? Então, por hoje era isso que eu queria compartilhar com você, uma dica rápida, mas claro que faz toda a diferença para você anular uma multa indevida. Já que eu te entreguei isso totalmente de graça, o que muita gente te cobraria até para fazer um recurso, você vai fazer o seguinte aqui. Você vai dar o like nesse vídeo e vai se inscrever no canal, porque aqui eu estou compartilhando dicas de recurso, de multa, aí semanalmente, tá? Então, ficamos por aqui. Muito obrigado e até a próxima.